E aí, queridos, graça e paz, William Queiroz aqui, do canal Orando a Palavra. E eu estava aqui lendo, fazendo meu devocional diário. Hoje eu estou lendo 2 Reis, capítulo 20, 21 e 22. E teve um texto aqui que me chamou muita atenção, que inclusive eu conversei sobre esse texto na célula de ontem, que diz o seguinte, no capítulo 20 de 2 Reis, diz assim, por esse tempo, no versículo 1, por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor: Ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que vou curá-lo ao terceiro dia. Você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei das mãos do rei da Síria tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Olha que tremendo isso aqui, não é? Eu estava falando ontem na célula sobre os decretos do Senhor. Deus, a gente está lendo, fazendo a leitura anual da Bíblia. Todos os dias nós lemos 3 capítulos, aos domingos nós lemos 5 capítulos. E uma coisa que eu tenho percebido muito na leitura desse ano é como Deus emite decretos. O Senhor está o tempo inteiro emitindo decretos sobre a humanidade, acerca dos homens que o servem e acerca dos homens que o geram ira, que não estão com ele, que não seguem ao Senhor. E ele tem emitido decretos. É curioso que aqueles homens que o servem, ele emite decretos bons e também decretos ruins, como foi esse que ele emitiu aqui a Ezequias. Ezequias adoeceu e o Senhor falou: Ezequias, arruma a tua casa, põe em ordem a tua casa, porque você não vai escapar dessa doença. Sabe, queridos, eu estava conversando na célula que muitas vezes situações difíceis nos acontecem e nós temos a tendência de falar assim: amém, é a vontade de Deus. Amém. Se está acontecendo isso é porque Deus quer, Deus sabe o que faz. O Senhor havia emitido um decreto sobre a vida de Ezequias, dizendo: você não vai escapar dessa doença, você vai morrer. Mas Ezequias não aceitou esse decreto. Ele não se rebelou contra Deus, não se revoltou contra Deus. Pelo contrário, ele se humilhou diante de Deus. Ele procurou a Deus e falou: Senhor, lembra que eu sou teu filho. Lembra que eu te sirvo, lembra que eu te servi. Olha o que ele diz aqui: Senhor, lembra-te que andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro e fiz o que era reto aos teus olhos. Que tremenda fé desse homem. E o Senhor, ele muitas vezes põe a nossa fé à prova. Isso não quer dizer, querido, que Deus quer o seu mal, de forma alguma, porque em Deus não há maldade, nem sombra de maldade. Ele quer o seu bem. Porém, algumas situações que são trazidas para a sua vida, que são situações que podem estar gerando um conflito na sua vida, tem a intenção de te aproximar de Deus, de mostrar para você a misericórdia do Senhor, mostrar para você como Deus te ama, como Ele é carinhoso, cuidadoso contigo. Foi, por exemplo, o que aconteceu aqui com Ezequias. Ele clamou por misericórdia e Deus foi misericordioso. Eu quero te convidar hoje, se tem alguma situação difícil na sua vida, se você está enfrentando alguma situação conflituosa hoje, eu quero te convidar, queridos, a clamar a Deus e a falar: Senhor, lembra-te que eu tenho sido teu servo. Lembra que eu andei diante de ti com fidelidade, com o coração íntegro, fiz o que era reto aos teus olhos. Agora tem também o outro lado da moeda. E se você não puder falar isso para Deus? E se você não tiver vivido diante do Senhor com fidelidade?
E se você não tiver vivido diante do Senhor com um coração íntegro e tendo feito o que é reto aos olhos de Deus, como que você vai proceder diante disso? Bom, aí você tem que fazer como fez Acabe. Deus havia emitido um decreto sobre Acabe também. Deixa eu colocar no texto aqui para a gente ler juntos. Deus havia emitido um decreto sobre a vida do rei Acabe. O rei Acabe estava fazendo um monte de coisa errada, um monte de coisa ruim. E Deus havia emitido um decreto sobre a vida dele. Mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Olha só o que a Bíblia diz aqui. 1 Reis, capítulo 21. Então a palavra do Senhor veio a Elias, que era o profeta, Elias era o profeta, o tesbita, dizendo: Levanta-te, vai encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde foi para tomar posse dela. Fale com ele, dizendo: Assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou a herança? Fale também o seguinte: assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue, sim, o seu sangue. Acabe perguntou a Elias: Então, meu inimigo, você já me achou? Elias respondeu: Achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre você. Arrancarei a sua posteridade e exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei com a sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que você me irritou e levou Israel a pecar. Também de Jezabel o Senhor falou: os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. Se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Ele fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: Você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilha diante de mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho trarei sobre a sua casa. Você percebe que Deus emitiu um decreto sobre Ezequias, que tinha sido íntegro diante de Deus. Deus emitiu um decreto sobre Acabe, que tinha feito tudo errado diante de Deus. Ambos correram para Deus. Ambos buscaram o Senhor. Um se arrependeu e se humilhou. O outro falou: Senhor, lembra-te que eu fui sempre fiel a ti. E o Senhor revogou o decreto que havia enviado. Queridos, que Deus misericordioso, que Deus maravilhoso. E eu quero te convidar, se você tem vivido integramente diante de Deus, sido reto diante de Deus, que você possa se achegar a Deus e falar: Pai, lembra que eu tenho sido íntegro diante de Ti. Para que essa situação ruim que talvez você esteja passando possa mudar. E se você viveu e praticou coisas ruins diante de Deus, que você possa se arrepender diante dele, se humilhar diante dele e dizer: Senhor, me perdoa. Perdoa o meu pecado, perdoa-me, Senhor, e me livra desse decreto. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te ajudar, que Deus possa mudar a sua vida, que Deus possa transformar a sua casa, a sua família, a sua saúde, os seus negócios, que você possa experimentar a boa mão de Deus sobre você. É o que eu desejo e oro para você, em nome de Jesus.